Meus irmãos, quando a gente vê assim, o fim do tempo da graça, eu acho que talvez vários sentimentos possam surgir, diferentes, não vários, mas diferentes sentimentos podem surgir no coração das pessoas. Um deles é de angústia, né, de tristeza, de incerteza, de insegurança, enfim, de desconforto, mas também pode surgir a esperança de que esse mundo está próximo a ter seu fim, de esperança, de alegria, porque quando isso acontecer, quer dizer que os acontecimentos serão rápidos e Jesus logo voltará, enfim. O que eu gostaria de pedir aos irmãos é que nós precisamos pedir agora, enquanto nós estamos estudando juntos, pedir em espírito de oração que o Senhor lhe dê a exata compreensão deste tema. Como vocês bem sabem, estamos estudando o livro Eventos dos Últimos Dias ou Eventos Finais. Este aqui é o capítulo 16. Você pode, inclusive, reler com mais detalhes, porque nem todas as citações estão aqui, mas você pode reler com calma em casa, com mais detalhes, para consolidar isso aqui. E na leitura quieta, na leitura tranquila, a gente consegue captar muitos mais detalhes que talvez no estudo assim a gente não perceba. Então, inclusive, eu recomendo que você assim o faça. Mas este tempo, eu gostei tanto dessa imagem que a nossa irmã Dani fez para nós. Você percebe que aqui tem uma ampulheta mostrando que o tempo está passando. O mundo, no fundo, tem uma cidade, ou seja, as pessoas envolvidas no seu dia a dia, nos seus afazeres seculares, né? O seu trabalho, resolvendo as questões familiares, os seus compromissos religiosos. E enquanto tudo isso está acontecendo, a maior parte do mundo inteiro anestesiado devido estar tomado por essa rotina. Ao fundo nós vemos o nosso sumo sacerdote, ali no Santíssimo, intercedendo por mim e por você, e nos pesando na balança. Então, meus irmãos, não podemos perder de vista que neste exato momento que eu e você estamos aqui, estudando, meditando, refletindo a respeito desse tema e dos textos que vamos ler, nós estamos sendo pesados na balança. Não podemos esquecer isso. E aí a primeira pergunta do nosso estudo: quando fechará a porta da graça? Quando? Temos essa resposta na Bíblia ou nos testemunhos? Ninguém sabe quando a data exata do fim do tempo da graça. Ninguém sabe. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída ou quando terá fim este tempo da graça. Contudo, o Senhor nos deu orientações claras da proximidade deste tempo. Isso ele não nos velou, isso ele deixou claramente registrado para nós. Tem-me chegado cartas, diz a irmã White, tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo do fim da graça. E respondo, que tenho apenas esta mensagem a dar, que agora, olha só, agora é tempo de trabalhar. Nós vamos estudar aqui sobre os acontecimentos, alguns acontecimentos. Mas muito embora o Senhor tenha nos revelado algo a respeito desse tema, o agora, o trabalhar agora, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, é o mais importante. Então, vamos ver agora que a imposição da lei dominical acontece, ou o decreto dominical acontece antes do fim do tempo da graça. É preciso que assim ocorra.
O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. A imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Você já estudou sobre a formação da imagem da besta, não já? Se não estudou, eu sugiro que você estude o capítulo 13. A gente vai ver os versos daqui a pouco, dentro do capítulo 13. E aí, daqui a pouco, tem outras citações que nós vamos entender o que é a imagem da besta. Muito bem. Pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Então, nós vemos aqui uma imagem, inclusive nesse slide, que mostra, se dá um indicativo, né? Ilustra, melhor dizendo. Ilustra muito claramente o que é a imagem da besta, né? Muito claramente, entre aspas, porque faltava um elementozinho aí, para ser realmente, para nós entendermos claramente o que é a imagem da besta, mas a gente vai ficar bem claro daqui a pouco. Então, o que é essa imagem? O que é a imagem da besta? Aqui está o versículo. Anote, por gentileza. Você vai ler depois Apocalipse 13, de 11 a 15. Nós não vamos ler, tá bom? Então, quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, que igreja é essa? É a igreja cristã, que posteriormente se formou ao aceitar ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. Que igreja é essa? Igreja católica apostólica romana. Tudo bem? Muito bem. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Então, qual era o objetivo desta igreja cristã? Que se afastou da primitiva, né? Da primitiva piedade e aceitou ritos e costumes pagãos na sua adoração, ou seja, se contaminou totalmente. Deixou de ser cristã, só tinha o título, né? Então, o grande objetivo era que as pessoas fossem dominadas por ela. E este domínio não podia ser exercido apenas pelo poder religioso, havia necessidade de também haver o poder do Estado. Aí vem, disso resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Hoje, lamentavelmente, nós vemos no meio protestante exatamente o mesmo procedimento, a mesma estratégia na punição da heresia. A punir a heresia, mas ainda não com o poder do Estado. Então, mas voltando aqui, então foi exatamente isso o que configurou o papado, né? Primeiro, o que é o papado? Nada mais é do que um sistema religioso que aceita ritos e costumes pagãos na sua adoração, contaminando a sua adoração, e que procura dominar a mente, a vontade, a vida do povo, dos seus adoradores, por meio também, não somente da fé, mas em união com o poder do Estado. Muito bem. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso, por isso que naquele slide que eu disse, que estava o presidente americano, o representante do papado atual, eu disse que estava faltando outro elemento, agora vai ficar mais claro. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, estava faltando um elemento. Qual era? O poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o poder civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins.
Então, o Estado, para que a imagem da besta realmente se configure, se estabeleça, há a necessidade, né, de que o Estado, né, a autoridade do Estado, também seja empregada pela igreja para realizar os seus objetivos. Aí vem essa parte que está pintadinha aí. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Então, para entender melhor essa questão, eu sugiro que os irmãos assistam lá no meu canal. Não sei se você já é inscrito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê essa ajuda para o canal avançar. Né? E compartilhe a mensagem, se puder, deixe o seu gostei, o seu não gostei, né? Que isso ajuda com que os estudos eles cheguem a mais pessoas, se você achar que ele foi útil e importante para você. Então, assista tem uma playlist lá no meu canal que chama O Direito de Crer, Liberdade de Consciência na Religião. Tá bom? E lá, em um dos estudos, eu falo sobre a Igreja e o Estado. E tem outros vídeos lá também, do historiador Ron Duffield, é um historiador nosso, adventista do sétimo dia, e que ele fala de forma maravilhosa, explica com riqueza de detalhes como a mensagem da liberdade religiosa, a liberdade religiosa estava intimamente relacionada à mensagem também de 1888 lá em Minneapolis. Então, aí fechei o parênteses, assista lá, deixe salvo aí, com certeza você vai entender tudo isso, essa questão da formação da imagem da besta de forma muito mais eficaz. Pronto. Então, o que acontece? O grande objetivo da nova ordem mundial é formar um tripé. Um tripé de uma religião única, e aí entra o ecumenismo. Vocês têm acompanhado, eu não sei quantos aqui são mais madurinhos como eu, mas nem precisa ser tão madurinho assim. No ano de 2014, eu não sei se vocês se recordam, mas aquilo me marcou tanto, 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 que uma comitiva de líderes evangélicos dos Estados Unidos, líderes protestantes, foi ao Vaticano para encontrar com o Papa. Ali, eles se confraternizaram com o Papa, oraram por ele. Ali, eles fizeram refeições juntos. E aquilo foi tão profético. Foi um cumprimento, assim, foi algo que me impactou tanto. E no Adventismo, neste mesmo ano, foi o ano em que dois movimentos aconteceram nos Estados Unidos. Ecumênicos. Bem ecumênicos, mas liderados pelos protestantes nos Estados Unidos. Então, o tripé, o apoio da nova ordem mundial, é o sonho dourado, digamos assim, da nova ordem mundial, é justamente este tripé. Religião única, por meio de todas as religiões se unindo, isso se chama ecumenismo, se unindo apenas nos pontos em comum e deixando de lado os pontos que causam divisões, as questões doutrinárias que dividem as religiões, certo? Então, uma religião única, primeiro perninha do tripé. Segundo, aí vem um governo único e o outro, uma economia única. Vários testes já têm sido feitos na China, principalmente na Europa, principalmente também durante esses 4 anos de governo progressista que ocorreram nos Estados Unidos. Vários testes foram feitos a nível mundial para que
para que as pessoas pudessem ver como as pessoas vão reagir. Se eles impuserem isso, se eles colocarem isso por lei, mas coloca assim, vamos trabalhar só numa comunidade, ou então só num país pequeno, ou então só nisso, entende? Vários testes estão sendo feitos. E assim, as reações vão dando as reações das pessoas vão indicando se eles têm condições de avançar ou não. Então, é isso o que está que subjaz, está por baixo da formação da imagem da besta também. Então, igreja e Estado. Vamos lá. O tempo da graça terminará quando for concluído o selamento. O selamento, inclusive lá no canal também tem um estudo sobre o selamento, vá lá. O tempo da graça terminará quando for concluído o selamento. O selo de Deus não é algo visível. Nós estudamos isso, nós vimos isso em estudos anteriores. Mas é a convicção, a consolidação da verdade. Aqui, ó. É a consolidação da verdade na minha e na sua vida. Então, nós estamos passando pelo selamento. O que envolve o selamento? Envolve a santificação. Envolve nós compreendermos o que é ser tornado justo por meio de Cristo. Pouco antes de entrarmos aqui, Ellen White falando, olha que ela se coloca como estando junto. Isso é um dado muito importante que nós precisamos refletir. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. E vi fomes, epidemias e espada, que é guerra, né? Nação se levantando contra a nação e o mundo inteiro em confusão. Essa semana agora que passou, o presidente dos Estados Unidos ele fez o seguinte comentário, de que a Terceira Guerra Mundial está muito próxima de acontecer, mas que ele fará tudo para que ela não aconteça. Ele não poderia dizer nada diferente disso, não é verdade? Então, mas nós estamos caminhando, é por isso que em todos os estudos, olha, não sei se vocês já perceberam, mas não tem como desvincular os acontecimentos proféticos, e é isso que nós temos estudado aqui, principalmente para os últimos capítulos do livro Eventos dos Últimos Dias. Então não tem como desvincular o cumprimento profético, cumprimento de profecias, da geopolítica mundial. Irmãos, é a mesma coisa que nós vivermos numa caverna isolado de tudo, sem nenhuma notícia, e só esperando que tudo se cumpra sem olhar nada lá fora da caverna. Entende? Então nós precisamos nos informar. Precisamos sim, né? Então, essa foi a visão que Deus deu para Ellen White, mostrando para ela que nós, antes de entrar no tempo de angústia, nós fomos selados. Então, lá em Apocalipse 7:3, de 1 a 3, fala exatamente destes anjos aí, que o Senhor tinha dado a ordem para que os 4 anjos, Apocalipse 7, os 4 anjos, eles segurassem os 4 ventos para que nada acontecesse enquanto os servos dele, os filhos dele, os servos dele não fossem selados na fronte. E quando nós estudamos o selo de Deus e a marca da besta, um dos estudos passados, nós vimos exatamente sobre isso, não vamos nos alongar aqui. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Numerados e selados. Nós sabemos que existe um número, né? Este número, 144 mil. Um anjo que volta da terra
Lembra de Ezequiel, capítulo 9? O anjo com tinteiro de escrivão à cintura, que estava marcando na testa, estava selando os filhos, os servos do Deus vivo. E esses filhos tinham uma característica: são aqueles que choram e que gemem por causa das abominações que acontecem no meio do povo. Queridos, consegue perceber como a Bíblia toda ela está interligada? Nós estamos estudando aqui um tema e a gente está se remetendo a vários outros. Estude, vai lá no meu canal, a mensagem, o selamento do povo de Deus. Veja lá. A gente, lá, são capítulo 8 e 9 de Ezequiel, nós quebramos ele verso a verso todinho, para nós podermos entender o que é isso aqui que está dizendo. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Aí, olha só, característica: todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Então, esses que receberão o selo do Deus vivo, que são estes que choram e que gemem devido às abominações que ocorrem no meio do povo de Deus, estes caminharam com Cristo, à semelhança de Enoque. Caminharam com Cristo. Você sabe o que é isso? Eu vou compartilhar com vocês. Eu não sei se você tem esse livro, A Vida Devocional de Enoque. Eu recomendo fortemente. Eu vou ler aqui para os irmãos algo que, assim, é de encher o coração, sabe? É de encher o coração. Olha só. Esses são estes aqui, ó. Todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Olha só como esses têm que ser, característica deles. Foi por meio de constante conflito e simples fé, conflito e fé simples, que Enoque andou com Deus. Ele percebeu que Deus é socorro bem presente na angústia. Quando em perplexidade, a gente está falando de Enoque, coloque o seu nome aí. Quando em perplexidade, Enoque orou a Deus para guardá-lo e ensiná-lo sua vontade. Está vendo a característica dos que serão selados? Enoque foi levado. Enoque foi selado por Deus e não bastou isso. Ele era tão amigo de Deus que Deus o levou, o tomou para si, está lá vivo no céu, não passou pela morte. Guardá-lo e ensiná-lo sua vontade. O que devo fazer para honrar a ti, meu Deus? Era a oração de Enoque. Sua vontade foi submersa na vontade de Deus. Os selados são assim. Os que receberão o selo do Deus vivo terão a sua vontade submersa na vontade do eu. Para que isso aconteça, o que acontece na vontade de Deus. Para que isso aconteça, o que é necessário que aconteça com o eu, que morra. Seus pés eram sempre dirigidos no caminho da obediência aos mandamentos de Deus. Constantemente, suas meditações eram sobre a bondade, a perfeição, a beleza do caráter divino. Sua conversa, olha só a conversa de Enoque, era sobre coisas celestiais. Ele treinou sua mente para atuar nesta direção de conversar sobre coisas celestiais. Aí vem a parte final, a última parte deste parágrafo, desta citação. Ao olhar para Jesus, tornou-se transformado à imagem gloriosa de seu Senhor. Ao olhar para Jesus, tornou-se transformado à imagem gloriosa de seu Senhor, e o seu semblante foi iluminado com a glória que brilha da face de Cristo. Tanto que ele andou com ele. Isso está na página 55 deste livro.
É a última citação da página 55. Mas Ellen White escreveu essa citação na Signs of the Times, de 12 de outubro de 1904. 11 anos depois ela viria a falecer. Então, meus irmãos, estes são aqueles que receberão o selo do Deus vivo, que serão submetidos à prova e que se mostrarão fiéis aos preceitos divinos. O tempo da graça terminará de forma repentina e inesperada. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos. E os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Serão encontrados dormindo. Então, o que é necessário para... Aqui, o tempo da graça, o texto está dizendo para nós claramente que vai chegar repentinamente para todos, sem dúvida. Ué, mas nós não estamos estudando? Nós não estamos atentos e lendo e nos informando? Queridos, o ser humano tem uma capacidade incrível de se distrair. Incrível. Nós vamos fazer muito em breve um estudo sobre a recompensa das virgens. É mais ou menos esse próximo tema do nosso estudo. E nós vamos ver por que as 10 dormiram, né? 5 não deveriam ter dormido, não é verdade? Se estão estudando as profecias, como nós estamos aqui, se nós estamos atentos, vendo, nos informando sobre os acontecimentos mundiais, mas o Senhor Deus disse que todas dormiram e que esse tempo virá repentinamente sobre todos. Olha só como tudo se casa, tudo se cruza, está interligado, né? E os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Foi isso que aconteceu com metade das virgens, não é? Vamos avante. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, que está acontecendo neste momento, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. É por isso, eu vou parar bem aqui, é por isso que haverá o tempo de angústia de Jacó. Muitos, aqueles que estarão em angústia profunda, não terão certeza se todos os pecados foram confessados, né? Não terá certeza. Talvez fosse até presunção achar que está tudo bem, que está seguro, não é? Cada um dos que estarão vivos durante o tempo de angústia, meus irmãos, saberá quem foi, lembrará quem foi no passado, dos pecados que cometeu, do mal que causou, da pedra de tropeço para muitos que foi. Lembrará disso. Isso trará profunda angústia. Por quê? Perceberão que Cristo está voltando, porque as pragas são indicativo disso, a perseguição é um indicativo disso, mas não saberão se está tudo bem entre eles e Deus, de verdade, sabe? Vamos continuar a leitura aqui, essa parte sublinhada. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Pouco antes. Isso para mim foi confortador. Eu não sei se eu estarei viva, se o Senhor achar por bem que eu esteja viva nesse momento, então, se o Senhor me recolherá antes, para que eu não me perca, não é? Então,
Mas essa informação aqui, olha, o tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor, então quer dizer que esse tempo entre o fim da graça e a vinda do Senhor vai ser um tempo de sofrimento curto. Então isso já é um alento, não é? Então vamos lá. Enquanto o homem de negócios está... É aqui que está a distração, presta bem atenção nesse texto. Enquanto o homem de negócios está absorto, ou seja, dominado, envolvido, totalmente concentrado e envolvido em busca de lucros. Enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, ou seja, aos prazeres, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora, naquele momento, o juiz de toda a terra pronuncie a sentença sobre esta alma. Pesado foste na balança e foste achado em falta, como está lá em Daniel 5:27, que foi o que o Senhor disse a Belsazar no banquete, na noite em que ele morreu e que Babilônia caiu, o Império Medo-Persa assumiu o peito de prata da estátua de Nabucodonosor. Então, isso está no grande conflito 490-491. Meus irmãos do céu, o que esse texto nos leva a refletir na nossa vida individual? Que às vezes, por exemplo, eu sou dona de casa, eu trabalho no meu lar, ajudo minha família no lar. Se aqui os pensamentos e os sentimentos que me fazem eu me relacionar com a minha família, de forma que eu envergonhe a Cristo, que eu entristeça, eu posso estar sendo naquele momento pesado na balança. E a gente não precisa, não precisa pensar nisso como, isso e agora? Eu não. Diante disso, desse exemplo que nós acabamos de ler, e desse exemplo que eu estou dando agora, qual deve ser a nossa resposta, a nossa atitude em resposta a isso? Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. E o Senhor ouve essa oração imediatamente. Ele ouve essa oração e ele vem em nosso socorro para nos transformar assim como ele é. A atividade humana depois do fim do tempo da graça. O que vai estar acontecendo? Terminou, fechou a porta da graça. O que vai acontecer depois? A gente vai saber exatamente no momentinho? Não. Mas o que as pessoas vão estar fazendo depois que a porta da graça fechar? Os justos e os ímpios ainda estarão vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo igualzinho, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada lá no santuário celestial. Continue o justo praticando a injustiça, continue imundo, continue praticando a impureza, continue o santo a santificar-se, o justo, enfim. Entende? Esta sentença vai ser pronunciada lá no céu. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. Olha só que grave isso. As pessoas continuarão indo às suas respectivas igrejas, fazendo os seus cultos, voltando para casa, se alimentando, trabalhando, tudo. O dia a dia não vai ter mudança nenhuma, queridos. Mas as pessoas não saberão.
O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança de quê? Do zelo para com Deus. Do zelo para com Deus. Já pensou? Tudo que for feito, tudo que os crentes, verdadeiros crentes em Cristo, sofrerão de maus tratos, de perseguição, tudo será feito em nome de Deus. Que nem Saulo, que estava perseguindo os cristãos, até que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Entende? A descrença e os prazeres proibidos também continuarão. Quando o professo povo de Deus se estiver unindo com o mundo, o professo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles, com os do mundo, gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar, e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Quantos e quantos hoje estão procurando, estão vivendo dessa forma aqui? Daqui a pouco a gente vai ver uma citação sobre fome da palavra de Deus. E quando eles perceberem o que eles rejeitaram de forma consciente, porque nós estudamos também o autoclamor, lembra disso? Então, quando Cristo realmente der os sinais de que está voltando, eles vão perceber o que desprezaram. Vai ser terrível. Então, os homens também estarão inteiramente absortos nos negócios. Quando pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes e pretensos, bons homens, exclamarem paz e segurança, é que sobrevirá repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço. Queridos, o trabalho, o ganho, a fama, tudo isso é um laço. Tudo é um laço. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo. É ou não é o que nós estamos vendo em preparo para aquele dia? Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus. Olha só. Por que os raciocínios da filosofia? Queridos, todas as grandes religiões hoje, as principais, elas têm a sua base na filosofia. E nós sabemos que a filosofia ela vem da Grécia. E a Grécia, se a gente for andar um pouquinho antes da Grécia, vem do Egito. Então, tudo que é paganismo, tudo vem do Egito. Então, quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, por quê? Porque a lógica aristotélica lida com isso, mas isso dá como consequência isso, o pensamento lógico. A lógica é filosofia pura, grega. Então, quando esse pensamento, estamos vendo tempo de prosperidade, as nações estão voltando a investirem, a serem prósperas. Então, qual é o resultado? Teremos anos agora sim. Nós vamos ter anos de paz e de muita prosperidade. Filosofia. Quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, perdão.
então é que súbita destruição lhes sobrevirá e não escaparão. É por isso que o envolvimento nas atividades seculares muitas vezes são distração para nós. Mas a maioria vai acontecer exatamente isso. Como a promessa da prosperidade e da paz, ela é tão maravilhosa, ela é tão sedutora e envolvente. Vamos trabalhar intensamente para que isso aconteça. Qualquer coisa que destoe disso aí vai soar, sabe o quê? Como rejeição, como ameaça à paz e prosperidade. E qual vai ser a resposta imediata? Vamos acabar com isso, acabar com essa pessoa, silenciar ela, rejeitando as advertências de Deus e zombando dos seus mensageiros. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma lida em alguns comentários de alguns vídeos de estudo que eu apresento, que tem no meu canal no YouTube. Eu fico imaginando assim, como as pessoas, elas são capazes. Vocês sabiam? Eu vou abrir aqui um parênteses. Eu vou dar um curso daqui a alguns dias para adolescentes educados no lar, curso de produção textual. Eu sou professora de português. E o que eu tenho percebido em todos, adultos e jovens e adolescentes, é que a maioria de nós só é analfabeto. A maioria de nós é analfabeto funcional. Por que que a maioria de nós é e não é a maioria de nós são? Porque eu estou concordando com a maioria, no singular. Então, a maioria é. Tudo bem? Então, a maioria de nós é analfabeto funcional. Lê algo que está claro, mas entende totalmente oposto. Fechei o parênteses da língua portuguesa, voltando aos comentários no YouTube. Eu tenho liberdade ainda de expressar nos meus comentários o meu entendimento sobre cada um desses textos. E você tem a liberdade de discordar. Agora, ao discordar, que possamos ser respeitosos. Em algumas eu dou uma cortada assim bem dura, sabe? Mas a dureza não é falta de respeito e nem de educação. É simplesmente firmeza. Então, o que acontece? As pessoas, elas, mesmo do nosso meio, vem outras pessoas, que são os haters, os odiadores, para poder fazer esses comentários realmente desrespeitosos. Já me chamaram de profetisa. Lá vem mais uma profetisa do fim do mundo. Oh, meu pai, olha só. Não é um odiador? Esse é um hater? Então, essas pessoas, elas estão realmente com problemas seríssimos emocionais. E elas veem ali, nos comentários do YouTube, a sua oportunidade ou de estrelismo, ou de inveja, de expressar sua inveja, expressar seus sentimentos malignos, porque sentimentos malignos todos nós temos, né? Venhamos e convenhamos. Mas onde está a sabedoria? Guardemos estes sentimentos para nós mesmos, porque fica feio, não é para mim, não, fica feio para a pessoa, e ela se expõe ali publicamente, sabe? Eu até já pensei em cancelar os comentários, mas eu disse não, eu vou estar tirando a oportunidade das pessoas de se expressarem, eu não posso fazer isso, né? Pois bem, fechando o parênteses. Então, queridos, essa nossa rotina, ela pode ser o grande laço para nós. Satanás deduz que terminou o tempo da graça. No tempo de angústia, Satanás instiga os ímpios. E eles cercam o povo de Deus para destruí-lo. Já estamos lá, terminou, fechou a porta da graça,
terminou a graça, passa um pouquinho de tempo, tempo de angústia. E Satanás instiga os ímpios, aqueles que não foram selados, ele os instiga para perseguir e destruir o povo de Deus. Mas ele não sabe, o inimigo não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes no livro do céu. Você diz amém? Amém. Olha este complemento. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, ele também instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Agora, olha só o que vem mais. Satanás vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, porque, do contrário, os anjos não estariam ali no derradeiro momento, os derradeiros momentos da história da Terra. Ele deduz, se os anjos estão ali, é porque eles estão selados com o selo do Deus vivo. Estão perdoados, separados para o celeiro celestial. Não verão a morte. Mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Era aqui que eu queria chegar. Então, meus irmãos, depois que fecha a porta da graça, isso aqui vai acontecer também. A semelhança das virgens tolas. A semelhança das virgens tolas, que foram tentar procurar, ter aquela intimidade com Cristo, porque as prudentes disseram, não, nós não podemos dar no nosso azeite para vocês, porque senão vai faltar para nós, para vocês e para nós. Mas vão comprar. A gente vai estudar sobre isso. Mas aí elas foram e não conseguiram. E aí, vamos tentar mesmo assim? Vieram na escuridão, sem a lâmpada estar acesa. E bateram a porta, encontraram a porta na escuridão da noite. E Jesus diz, não vos conheço. Terão fome da palavra. Vi que o Senhor em juízo, andará no fim do tempo pela terra. Juízo investigativo. As terríveis pragas, então, começarão a cair, depois do fechamento da porta da graça. Então os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar em mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão, como está registrado lá em Amós, profeticamente, Amós 8:12. Há na terra uma fome de ouvir a palavra, mas não conseguirão se saciar, ter a sua fome de Deus saciar. Tarde demais. Não mais orações pelos ímpios. Acaba a intercessão. Foi dada a sua última e solene advertência. Então, quão depressa, neste momento, quando as pessoas entendem o que está acontecendo, quão depressa casas, terras e dólares que foram ambiciosamente acumulados e acalentados e firmemente agarrados a minhas coisas, isso, eu preciso ganhar isso, lutar por isso, seriam dados em troca de alguma consolação, ou para ouvir uma palavra de esperança, ou uma oração, ou exortação de seus pastores queridos. Já pensou? Estas pessoas que não foram seladas, que ignoraram todos os apelos de Cristo nas diversas formas que o Espírito tentou, eles quererão uma palavra de esperança e ninguém vai lhes dizer. Quererão uma oração e não haverá ninguém para orar por eles. Quererão uma exortação, uma orientação dos seus pastores. E muitos deles estarão na mesma situação que eles e não os darão. Entende?
A sede espiritual não será saciada. Fome e sede de Cristo não será saciado. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede nunca será mitigada. Eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão decididos e resolvidos para sempre. É um tempo terrível e espantoso. Você já pensou o sofrimento que haverá, usando uma expressão popular, quando a ficha cair? Porque ela vai cair. Solene coisa é morrer. Testemunhos Seletos, volume 2, 167. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento e palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso havemos de permanecer por toda eternidade. Vou parar bem aqui, queridos, isso aqui é vital para mim e para você. O que a Cleuma e o que você, o que nós estamos fazendo hoje, no tempo em que nos resta de graça, é isso que nós vamos ser eternamente. É por isso que nós precisamos andar com Cristo, segundo a segundo, para que a nossa vontade esteja imersa, submersa na vontade de Cristo, a tal ponto que não seja mais eu, mas que Cristo vive em mim, como está ali em Gálatas 2:20. E diz que possamos dizer, como Paulo, que a vida que agora eu vivo nesta carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Queridos, eu tenho certeza que você está tendo lutas terríveis contra o seu próprio eu. Egoísmo, vaidade, inveja, maledicência, ruim suspeita, orgulho. Que mais? Tantas e tantos sentimentos, má fé, desonestidade, balanças corruptas. Isso tudo existe no nosso meio. Tudo isso existe no nosso meio. É por isso que nós precisamos de Jesus. Para que a vida que agora nós vivemos na carne, vivamos na fé, pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou pela Cleuma, por cada um de vocês que está aqui neste estudo. Precisamos chegar a este ponto e só podemos pela fé. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter. Fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Então, quando Jesus vier, o nosso caráter, que deverá, naquela ocasião, ser o caráter de Cristo em nós, é o que será fixado. Do contrário, nós não teríamos prazer nenhum no céu. Que sério, não é? Que forte. Não nos será concedido, irmãos, outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Esta, aqui, agora, hoje, é nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres, faltou um C, caracteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. E eu queria fazer uma pergunta aos meus irmãos. Então, agora, neste tempo de graça, o que nós devemos fazer, então? O que Deus espera de mim e de você? O que devemos estar engajados em fazer?
Muita atenção. Carta 90, de 1895. Ellen White registrou o seguinte para nós: busquem com todo fervor, nesse tempo de graça, uma experiência e uma piedade profundas e aprendam a andar prudentemente. Deus não abandona seus filhos que erram, que são fracos na fé e que cometem muitos erros. O Senhor considera a oração e o testemunho deles, porque os que erram é esses que vão, quando esses vão a Deus em arrependimento e em confissão de pecados. Aqueles que olham para Jesus dia a dia e hora a hora, e que vigiam em oração, olha só, duas características. Aqueles que olham para Jesus dia a dia e hora a hora, momento a momento, e que também vigiam que nem Enoque. Enoque treinou, lembra o que nós lemos? Ele treinou a mente. E o que é treinar a mente? É estar constantemente orando, conversando com Cristo em oração. E vigiam em oração, estão se aproximando de Jesus. Anjos com asas estendidas estão esperando para levar sua contrita oração a Deus e para registrá-la no livro do céu. É isso, esse é o viver que eu e você devemos ter nesta terra durante este tempo de graça, em preparação para a vinda de Cristo, para encontrar com Cristo e enfrentar todos esses acontecimentos finais da história da Terra. Então, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ajude. Nós, eu e você, precisamos nos cingir de toda a armadura de Deus. Leia Efésios 6, do verso 10 até o final. Não sei se é até o verso 16 ou 18, que é o último verso. Leia Efésios. Não baixe a guarda, meu irmão e minha irmã. Nós estamos tendo uma linda oportunidade de graça sobre graça e graça sobre graça, meus irmãos. E esse é o nosso Deus que nos ama, que nos quer. Cristo quer a Cleuma juntinho dele eternamente. Cristo quer você perto dele eternamente. Cristo não vai desistir fácil de você e de mim. Não vai desistir. Mas nós também não podemos desistir dele. Se você puder, seu livro de meditações aqui, ó. Enoque. A vida devocional de Enoque. Aqui é um livro maravilhoso. Então, Enoque andou com Deus desta maneira. E Cristo habita em nosso coração pela fé, quando apreciamos o que Ele é para nós e o trabalho que Ele tem feito por nós no plano da redenção. Amém? Esse é Jesus. Queridos, esse livro é uma preciosidade. Ao mesmo tempo em que ele joga a gente no pó ali, e diz, ai, Senhor, eu estou muito longe disso. E bom que esses textos fazem isso conosco, porque a gente consegue perceber quem a gente é e que nós não podemos continuar desse jeito e que há um alvo para nós alcançarmos. E que é possível, um alvo totalmente possível de se alcançar, que é a perfeição de Cristo, do caráter de Cristo. É só andar com Ele, rendendo a nossa vontade, os nossos gostos, o nosso pensamento, as nossas preferências, as nossas emoções, os nossos sentimentos, momento a momento, rendendo tudo isso a Jesus. Pronto! Está aí a fórmula. E aí nós vamos avançar de fé em fé. É isso, meus irmãos. Nesse tempo de graça. Estudamos hoje o fim do tempo da graça. Não podemos terminar esse estudo sem esperança. Não podemos, porque o amor de Cristo é que nos constrange. E é esse amor que, ali na cruz, se doou de tal forma que não vai desistir de mim e de você tão facilmente. Não vai desistir nunca, na verdade.
o Espírito vai lutar por nós. Vai tentar nos alcançar de diferentes maneiras, com diferentes estratégias. E louvado e bendito seja o nome do Altíssimo por isso, não é verdade, meu irmão e minha irmã? Vamos orar? Oremos ao Senhor, em gratidão. Santo Pai, graças te damos, Senhor, porque fizemos um estudo das profecias que o Senhor nos deixou revelado, mas terminamos este estudo cheios de esperança e de fé de que o Senhor está cuidando de nós e que o Senhor nos guiará em segurança se tão somente não largarmos do teu braço firme, Senhor. Abraça-nos, Pai. Cerca-nos com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. E não permitas, Senhor, que nos percamos. Não permitas, Pai, que sejamos iludidos pelas seduções deste mundo, do trabalho, dos prazeres, das vaidades. Tudo é vaidade, disse Salomão, e correr atrás do vento. Não permita que percamos isso de vista, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos firmes e fiéis até o fim contigo, por amor a ti, Senhor Jesus Cristo. E é em teu nome, teu santo nome, Senhor Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém.